Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje, a gente aqui está muito feliz novamente por estar gravando, esse Pega Fogo Redação já na quinta jornada épica. Tá uma caminhada muito bacana, George, tá uma caminhada muito bacana no Miseiro. A gente está aqui feliz demais, feliz da vida que a gente está gravando esse vídeo. E hoje promete, tá? O tema, ele é um pouquinho espinhoso, é um pouquinho polêmico. E ele é muito, como a gente chama aqui, popularmente, pisando em ovo, gente. Exatamente. Porque se qualquer coisa que você extrapolar demais, você já dá uma fugida ali de tema. E quer dizer, isso não é legal em nenhum canto. De forma alguma. Então, boa noite aqui, Gabriel, quem vos fala. E agora, o Vamos George lá. aqui. Boa noite também, museiros, Agora o professor George falando também, professor de língua portuguesa, junto aqui com o Gabriel. E aí, mais uma vez, ressaltando o que o Gabriel falou, é um tema mesmo bem, não diria que complicado, mas muito específico, né? E mais uma vez, antes de iniciar a falar sobre o tema da forma mais complexa, a gente, para vocês perceberem mais uma vez, pensarem antes de escrever e antes de pensar no que você sabe e naquilo que a gente vai colocar aqui, pensar também mais uma vez naquela palavrinha que a gente está agora na mesma tecla, sempre, que é a questão do tangenciamento, certo? Então vamos pensar aí, como esse tema é mais específico, cuidado para não tangenciar, para você não fugir muito ou ficar muito restrito a alguma coisa, né? Tem que ter esse cuidado. Então, assim, pessoal, Milzeiro aí de plantão, Milzeiro show de bola. Sem mais delongas, a gente começa aqui, eu e o Jorge, parceria forte, a gente começa aqui a falar especificamente, para depois a gente adentrar no tema, a gente começa a falar um pouco sobre o referencial teórico. Pessoal, escuta uma coisa, o referencial teórico, ele num texto argumentativo, ele é essencial. Saibam disso desde hoje, se você já sabe, meus parabéns, se você não sabe ainda, saiba agora. Porque quando você está escrevendo um texto argumentativo, imagine só você numa universidade já defendendo ali o teu TCC, tua monografia, tua dissertação de mestrado futuramente. É algo semelhante, estou forçando muito a barra, claro, mas mas é mais ou menos por aí, porque você está defendendo aquela tese e você está aprovando. Então, a gente pensar também, Daniel, no texto como algo, tudo que a gente produz hoje, certo? É resultado de outras coisas que a gente já sabe, certo? E nos textos que a gente produz, independente de ser um texto dissertativo argumentativo, a gente já faz isso, a gente usa referências. Só que no texto dissertativo argumentativo, a gente deixa explícito que a gente está usando essas referências, de forma direta mesmo, a gente mostra o que está falando. Até porque é como se fosse um gênero mais científico, então se eu estou falando algo que alguém já falou, tenho que dizer de onde foi essa fonte, porque senão seria como se fosse um plágio, Verdade. E é necessário você deixar isso explícito. Verdade. E aí, pensando no referencial teórico, eu trago dois nomes para vocês hoje. Porque assim, gente, você deve ter percebido isso em outros materiais de repertório insano ou Pega Fogo Redação mesmo. Quando a gente fala de referencial teórico, a gente também traz, por exemplo, pessoal, professores que escrevem trabalhos científicos sobre isso. Não necessariamente você tem que estar sempre recheando. Eu nunca vi um corretor de redação falando o seguinte, se você citar o Kant, ganha 1000 pontos. Não existe isso, tá? Qualquer que seja o teu referencial, se ele for bem abordado, se for bem explicado e se encaixar, obviamente, com o tema, pontuação máxima, com certeza. É muito engraçado porque, criou-se um mito mesmo de que a redação tem que ter uma citação, de um filósofo, de alguma forma. E não é necessário ser apenas isso, a gente tem outras referências, muitas coisas. E aí, os meus nomes são esses aqui, é o professor Flávio Rego, se não me falha a memória, gente, desculpa, eu acho que é da UF, da Federal Fluminense, Eu trouxe aí uma citação dele que você pode encaixar tranquilamente, não só encaixar essa citação, mas você pode tirar essa parte que eu grifei de vermelho. Sim. Onde você vai ler aí, a exclusão, o fracasso e o abandono da escola por parte dos alunos são fatores de extrema gravidade. Quando o Rego, que a gente cientificamente fala só o sobrenome, quando o Rego, o professor está falando sobre isso, ele está dizendo o seguinte para você, Milzeiro, o seguinte, o fracasso, a exclusão, o abandono, eles são fatores totalmente decorrentes da questão da violência escolar.
E aí eu falo para você e já começo a questionar. O que é violência escolar? O que seria isso? Presta atenção. Quando a gente está falando de violência escolar e os seus impactos, a gente está abrindo um leque muito grande, mas é um leque que está sendo aberto e precisa ser entendido com muito cuidado. Porque a violência escolar, ela se encaixa e ela se apresenta de muitas formas. Ela é multifacetada, né? Ela tem muitas faces. E aí é interessante a gente pensar quais são essas faces. Por exemplo, eu e o George estávamos aqui discutindo em off, antes de começarmos a gravar, a questão do bullying. Do bullying. Bullying é uma violência, é um tipo de violência, é um tipo de manifestação, né, de violência escolar. Perfeito. Mas, tenha cuidado. O bullying, nessa redação que a gente está te propondo, nesse tema, ele tem que ser só mais um argumento. Isso. Tá? Então presta atenção, escuta muito bem. Você não pode escrever a redação toda sobre bullying, enquanto o bullying enquanto essa manifestação de violência escolar. Você pode usar ele como argumento e use muito bem. E aí mostre que ele está dentro dessa perspectiva da violência e mostre mais. Mostra os impactos. Gente, só para me abrir um parênteses aqui, que eu estou lembrando, Jorge, da semana passada e das outras semanas, sobre a conclusão. O que é que acontece? Estou dizendo para você que você tem que dizer o que é violência escolar, se for bullying, show, mostre também quais os seus impactos. Jorge, por incrível que pareça, o pessoal ainda está deixando escorregar ali pelos dedos essa questão da conclusão, que é aquela coisa que a gente fala, né? Quem é que faz, como faz e quais os seus impactos. Gente, se você faz essas três coisas, pode ter certeza, se não for um 200, é um 100, é quase lá, gente, é quase lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque é simples. Por incrível que pareça, não tem muita coisa complexa nisso. Você só tem que ter paciência. E aí, pensando na questão da argumentação, também é ter paciência no seguinte, beleza, o que é o bullying, como ele se apresenta. Tá, quais são os impactos? Qual é o impacto? Sempre pensar no impacto mesmo. O aluno sai da escola? É um impacto. O aluno tem baixa estima? É um impacto. Mas perceba, use como um argumento. Aí você pode usar outro, tá? Que seria, por exemplo, outra manifestação de violência escolar poderia ser, e aí a gente já entra até mesmo, George, por incrível que pareça, não sei se eu estou forçando a barra, uma discussão até mesmo de gênero. Sabe aquele valentão da escola, que geralmente, né, vai ser o homem, e aí ele produz, né, pratica ações, né, contra às vezes, né, meninas, geralmente de séries mais baixas, né? Questão do machismo. Tem esse cenário, né, do cara achar que tem o direito de ir lá, enfim, e aí... E seria não só contra as mulheres, mas contra todas as minorias, né? Já que ele se acha superior, então tudo aquilo que é menor... Ah, professor, tá doido? Isso é uma bobagem. Não, pessoal, porque isso é um problema tão sério. E sabe por que isso e você sabe por que isso é sério? Porque geralmente a violência escolar, ela em suas faces múltiplas, ela é negada. Sim. É negada. A escola, por se tratar teoricamente de um espaço harmonioso, geralmente ela não vai aceitar muito que coisas de má índole aconteçam no espaço escolar. Na minha escola isso não acontece, não. Muito isso aí, não. Não faça nada não, só escute. Gente, quando você está tomando essa atitude, você está legitimando a violência escolar. E você não está tratando, você está, né, só ali postergando, você está deixando que aquilo aconteça mais. É interessante falar sobre isso. E até a discussão ela acaba não acontecendo exatamente por isso, porque a própria escola, ela é como se ela incumbisse aquilo, não quisesse mostrar que a escola está passando por isso. Perfeito. Por conta exatamente disso, né, que a escola tem que passar essa imagem de harmonia mesmo. Então, aí é tanto que quando acontece alguma coisa na escola é algo muito bárbaro, quando começa a se discutir, né? Porque não deveria acontecer. Quando na realidade já acontece muito e é como se todo mundo fechasse os olhos para dizer que não acontece, porque não pode acontecer mesmo. Né? Perfeito. E outra coisa também falando em relação ainda a esse agressor, né, que se sente superior, é interessante a gente pensar também em outro impacto, que seria a vítima se tornar mais um agressor, né? Isso. Tanto dentro da própria escola, em algum momento, se ela se revoltar, por exemplo, contra aquilo, né? Ou fora da escola, já que ela está recebendo aquilo, ela vai reproduzir isso fora da escola também, né? Com o que ela achar que são menores que ela, da mesma forma que o agressor maior fez. Perfeito. Então, Jorge, eu acho que para a gente sair dessa aura do bullying e a gente pensar um impacto maior, que não seja individual, pessoal da pessoa que sofre a questão da violência,
Tá? Perceba, a gente está usando esse termo violência porque a violência ela se mostra de diversas formas. Sim. A gente não está falando de bullying especificamente. Mas, se você vive em um ambiente hostil, né, num ambiente escolar que produz todo dia essa violência escolar em suas diversas formas, a própria educação também está em xeque. Sim. Porque você vai ter um baixo rendimento, você vai ter evasão escolar, e aí você está colocando um projeto todo por água abaixo. Sim. E se a gestão escolar, por exemplo, não tomar uma atitude, você pode estar vendo ali uma situação caótica educacional. Então perceba, um dos impactos da violência escolar é um baixo rendimento educacional, a própria evasão escolar, um conflito que pode ser interno, mas também pode ser externo. Externo como o pai da criança vai tomar satisfação com a escola, porque que todo dia a menina chega chorando em casa. É um problema. E a gente pode pensar também que isso é um problema, pensando na questão da aprendizagem, desse rendimento mesmo, na escola, quando a gente fala que a escola não reconhece. Talvez se ela reconhecesse mais, né, já seria uma questão de uma proposta de intervenção. Se a escola reconhecesse essas questões que acontecem e começasse a lidar com isso, talvez também já impactaria na questão da aprendizagem, né? Não é visto como um problema essas questões de violência na escola e os impactos dela na aprendizagem do aluno. E também aí a gente já pensa até em conclusões, né? E já pensando a questão da redação. Como é que... E aí, Milzeiro, presta atenção, como é que você pode pensar, depois do que a gente falou aqui, pensando a escola enquanto essa instituição, né, que é reguladora, que é o órgão interventivo ali, como é que a escola pode pensar em projetos mesmo, internos, ou até externos, né, de chamar realmente a família para a escola, para ver a situação. Tá, isso já é um tipo de conclusão. E aí você fala, quem é que faz? A própria escola. O que? É contigo. Quais os impactos? É contigo também. Então a gente já está te dando aqui uma dica de como você pode trabalhar esse tipo de conclusão pensando nesse tema. Exatamente. Tá? E a escola também não apenas só pode ser, sei lá, com o Ministério, o próprio Ministério, a Secretaria de Educação, a própria sociedade também, né, em conjunto com a escola, fazer esse tipo de monitoramento. Gente, e o seguinte, ó, esse tema, eu estava pensando também, George e Milzeiro de plantão em off, eu estava pensando em off, na verdade, que é o seguinte, você deve, é um dever seu, fugir um pouco daquele, eu acho que eu estou sendo até repetitivo novamente, mas é porque isso é muito sério, é a questão daqueles elementos que beira muito a narrativa. Sim. Não necessariamente você precisa descrever o que acontece na escola, por exemplo, e como acontece. Não precisa disso, gente. Não precisa... O menino que chega na escola e aí vem um menino que é valentão, toma o lanche da menina. Gente, você está narrando o acontecimento. Acontece muito porque no início da redação, no primeiro parágrafo, vocês querem descrever muito. Tipo, é uma redação sobre o bullying. Aí o bullying é tal coisa. Aí no caso da violência escolar, a violência escolar é quando, né, um aluno chega e vai... Então é super desnecessário. Isso, a gente não precisa explicar, sabe por quê? Porque a ideia não é essa, a gente não está tentando entender o conceito. O conceito a gente entende. Exatamente. A gente sabe do que é que está falando. Violência escolar, a gente sabe o que é. Agora, beleza, a gente quer ver como é que você se comporta perante esse tema. E aí é interessante você já começar de cara. O bullying é um problema social. Social por quê? Porque aí vem muito daquele discurso do violência gera violência. Isso. Percebe? E aí quando eu falo de violência gera violência, eu estou falando do seguinte, para além da escola. Perceba, a escola, ela, apesar de ser essa estrutura, né, muito tradicional de muros, né, uma coisa que se fecha e as pessoas ficam dentro, nunca que ela vai ser alheia ou separada ou isolada da sociedade em si. A escola ela é construída junto com a sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o menino ele pode chegar na escola, né, o menino ou a menina, o aluno, a aluna pode chegar na escola com traços, né, da própria família, de algo que ele viu na rua. E aí, perceba como essa discussão é muito importante. A gente beira, pessoal, até mesmo uma questão do esvaziamento da própria ética e da moral. Como assim? Você percebe que o menino começa a ver que aquilo ali é algo mais, já é algo natural. Sim, isso acontece aqui, eu vi na praça ali, de boa, normal. Vou reproduzir? Percebe? Olha aí a palavrinha, gente, reproduzir. Né? É aquela coisa de eu vejo, não vi nenhum problema, reproduzo.
E aqui na reprodução eu estou gerando mais violência, estou gerando mais preconceito. E aí pensando também mais uma vez naquela questão da harmonia, né? Da escola como espaço de harmonia. Se na escola acontece isso, por que fora dela vai ser proibido eu fazer, né? Se lá é o espaço que eu estou aprendendo a fazer coisas que eu realmente tenho que aplicar na sociedade, se lá acontece isso, e se a escola, né? Ela como é que eu posso dizer? Foge dessa responsabilidade. Eu não vejo a escola querendo impedir isso, por que a própria sociedade vai querer impedir? É um né? conflito. Exatamente. É um conflito muito, sim, violento mesmo, né? E aí pensando, Gabriel, já na questão da estrutura textual mesmo, pensando aqui agora, quando a gente fala, né, da questão dos impactos mesmo da violência escolar, a gente pensar, por exemplo, o aluno poderia limitar, já que às vezes eles deixam de forma tão ampla, né? Sim. Então poderiam limitar os dois problemas, por exemplo, os impactos que causa na própria escola, na questão da aprendizagem e na sociedade. Então aí ele já tinha duas, como é que eu posso dizer? Duas formas de desenvolver, né, dois parágrafos que teriam muitos argumentos a partir desse que a gente está colocando para poder desenvolver, né, para defender essa tese. Perfeito. Que é uma problemática. E aí, Milzeiro, né, nesse momento a gente já aqui falou de um pouco de referencial teórico e um pouco de estratégias argumentativas, quer queira ou quer não, tá tudo aí amarrado. Passamos agora assim a falar um pouco sobre o que você pode falar e o que você não pode falar. É muito simples, né? Tá muito no seguinte, acho que a gente até já falou, vamos só reforçar. A questão é que quando você está pegando o tema violência escolar e seus impactos, primeiro que você tem que falar das duas coisas. Sim. Se você falar só de violência escolar, você está fugindo, né? Tá iniciando, né? Se eu vou desenvolver, entra até essa questão da narrativa mesmo, se eu só falar como é que acontece, também tá problemático. Se você fala só dos impactos, você cita a violência e começa a falar só de impactos, também não tá legal. O negócio é você encontrar aquilo que a gente já chamou aqui de equilíbrio textual, né? As duas coisas juntas aqui para gerar mesmo um conteúdo bacana do teu texto. E só para lembrar, Gabriel, só uma coisa para frisar, certo? Que o tangenciamento, quando a gente fala muito de tangenciamento, não é fuga do tema, né? A interpretação do tema é algo muito importante, então você tem que falar, é como se fosse abordagem parcial do tema, né? Essa questão do tangenciamento. Para ficar claro, porque às vezes as pessoas confundem mesmo o tangenciar com a fuga, né? A fuga vai zerar realmente, mas se você fala parcialmente do tema que é colocado, então aí você está tangenciando, né? Que também vão trazer muitos problemas na competência 2, na competência 3 e na competência 5. Perfeito. Tá? Então é mais ou menos por aí. E aí, o que você pode falar também com toda a clareza e com toda a objetividade, a gente pode usar filmes, séries, pode usar diversas coisas. A gente estava discutindo aqui de novo em off a questão do uso da série 13 porquês, né? E aí, pode ser que... E aí, preste atenção. Né, isso é muito louco, né? A tua fonte, ela te influencia muito. Sim. Então, o meu receio é que talvez se você for usar 13 porquês, e se você for usar, tenha muito cuidado. Porque você pode acabar discutindo a questão do bullying, e aí você adentra na questão do suicídio, traz toda aquela discussão à tona. Não é o que a gente quer. Vai perdendo a ideia, né? Isso. E aí a gente pensou em dois filmes bem legais, que é o seguinte. Primeiro é o Escritores da Liberdade, e eu vou explicar esses dois filmes rapidamente. E o outro é Entre os Muros da Escola, né? Que é um filme francês. Geralmente você vai conseguir encontrar ele no YouTube com legenda mesmo bonitinha, mas eu geralmente nunca achei, eu achei ele dublado. Não. Escritores da Liberdade talvez. Isso, escritores têm. Né? Esse é certeza ter realmente dublado. Mas esse Entre os Muros da Escola, se você pegar trechos dele no YouTube, você vai se inteirar ali e perceber como é essa discussão, por exemplo, na própria França, já que o filme é francês. Mas assim, esses filmes, e é bom deixar isso claro, eles tendem muito a discutir o personagem professor, mas a gente pode deixar o professor aqui um pouquinho de lado e aí frisar e perceber a situação em que o filme nos coloca. Né? Ou seja, numa escola, e aí pensando naquela turma, né, dos alunos mais difíceis, dos alunos problemáticos, dos alunos que se envolvem com criminalidade, dos alunos que transformam o ambiente escolar num ambiente de fato hostil, e aí você perde aquela magia, como a gente está falando o tempo todo aqui, na questão da harmonia escolar. Então o ambiente, o contexto do filme, ele é muito propício para que você pense a questão da educação e a questão da própria violência. Entre os Muros da Escola também traz essa contribuição, e são filmes maravilhosos. De novo, você não vai descrever o filme, você vai citar rapidamente como é que se dá essa problemática no filme, e aí você traz
né, para o nosso contexto Quando a gente atual. pensa, por exemplo, na questão da aprendizagem, né, o filme vai falar muito sobre isso. Tipo, enquanto não estavam se interessando nessas questões de violência na escola, o rendimento não estava sendo tão bom. E aí, quando eles começam a perceber o quanto isso pode impactar também na aprendizagem, aí eles vão ver que eles precisam também se preocupar com isso, né, para poder o rendimento ser melhor. E outra coisa interessante também nos filmes é que é a questão da própria violência social, que é trazida para a escola, né, e a partir disso, como ela se desenvolve lá, tipo, ela volta para a sociedade novamente, né. Então a gente pode também pensar nessa questão. E aí, Nilzeiro, é o seguinte, a gente está chegando aqui nos minutos finais desse vídeo muito massa, e eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, que é o seguinte: se liga nessa tabelinha, tá, do conteúdo do repertório insano. Massa. Se liga na tabelinha lá. Essa tabela, ela foi feita num artigo do professor Álvaro Crispino, né, Crispino. Ele é professor da UFRJ. E ele passou a vida toda trabalhando e ainda trabalha a questão da violência escolar. Gente, se liga nessa tabela maravilhosa. Primeiro tem tipos de conflito, e aí tem as causas dos conflitos. Isso é maravilhoso, gente. Você vai ler isso aqui, você vai aprender isso para a sua vida, pode ter certeza. E aí tem os tipos que são estruturais, geralmente está relacionado ao padrão destrutivo de comportamento, né, do indivíduo, da interação. De valor, né? De valor, gente, pelo amor de Deus. Não vão entender valor no sentido monetário da coisa. Valor financeiro. Né? Valor, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de cultura, Isso, digamos assim, né? Valores, tipo assim, como é que você se porta, né? Qual é o seu valor, qual a tua ética, qual a tua moral, né? Ideias, comportamentos, né? A tua ideologia de vida, isso é valor, tá? De relacionamento, de como é que isso pode se dar até mesmo na questão da violência escolar, a gente pode pensar também de novo na questão de gênero e na própria discussão sobre estereótipo e de preconceito, né? Pelo menos acho que a ideia do Crispino é discutir isso, eu creio. De interesse seria uma parte mais, e você tô só aqui dando um bizu, mas você vai ler esse negócio aí, show de bola. De interesse seria, enfim, em relação a como é que eu posso falar isso, gente? É um conflito que tem muito a ver com, acho que, a tomada do espaço do outro. Sim. Não do espaço físico, mas do espaço mesmo intelectual, né? Do espaço pensando no futuro. É uma questão também, entra na questão de você não entender o outro, né? Tipo, das diferenças de eu gostar de uma coisa e você gostar de outra. Perfeito. Então se liga nessa tabela. Tipo assim, leia com calma. Tá? Leia. Tô cansado. Não leio o documento todo, não, mas leia a tabela. Mas nem é tão grande, né? Isso, e é muito massa, tá muito resumido. E pode direcionar muito bem aqui as problemáticas, eu acho que isso aqui contribui muito. E aí, pra gente, né, de fato, começar a encerrar, a gente termina com aquela discussão que beira a questão da própria conclusão, né, do encerramento. Eu trouxe aqui 3 eixos, eu faço questão de ler eles, porque tá muito bacana. Pra pensar a conclusão nesse tema, tá, já posso até ler um selo outro pra gente fazer essa dobradinha. Né, pensar a questão, por exemplo, do uso de técnicas de mediação de conflitos pode melhorar, né, ou para melhorar a qualidade das relações entre os atores escolares e melhorar o clima, né, abre aspas, o clima, fecha aspas, escolar, fecha aspas. Então você tá, qual é a minha conclusão? Beleza, é importante que a escola, né, produza, pense técnicas de mediação de... Olha que massa, gente. É muito massa esse aqui. Né, a escola tem que pensar técnicas de mediação de conflitos para quê? Olha aí, quem é que faz? A escola. Beleza, para quê? Para melhorar a qualidade das relações, das interações sociais dos alunos da escola. Nossa. Quais os impactos? Tá? Melhorar o clima escolar. Olha que lindo, gente. Faz um negócio desse, você tira 200 na conclusão, pode ter certeza. Tá? É isso que a gente está tentando dizer o tempo todo. Não é difícil. Agora você tem que se esforçar cada vez mais. Tá? Segundo aí, João. Mais um aqui. O uso da mediação de conflitos terá consequências nos índices de violência contra pessoas, vandalismo, violência contra o patrimônio e incivilidades, né? Isso. A questão do uso da mediação de trazer consequências é pensar justamente essa questão, né? Dos índices que existem na escola. E aí, quando eu faço essa mediação, eu consigo identificar esses índices e eu consigo pensar
uma intervenção para diminuir isso. Que seria, né, como aqui cito, o vandalismo, a violência contra o patrimônio. Exatamente. A mediação escolar aqui, ela vai permear muitas coisas, né? Então, tipo, se você consegue contextualizar isso com o seu desenvolvimento, né? Então, a questão aqui da mediação de conflitos é muito massa. O negócio fica na mediação, né? Exatamente. Até a palavra, né, é um termo bem bacana. Exatamente. Né? E aí, por último, pensar também quais os impactos, de novo, gente. Melhorar as relações entre os alunos, facultando, né, melhores condições para o bom desenvolvimento da aula, mas não só da aula, do cotidiano escolar. Olha que conceito lindo, gente. Cotidiano escolar.